que nem Didi Mocó falaria, se tem uma coisa que me deixa assim perplexo, é ver pessoas que passaram uma vida inteira desenvolvendo habilidades profissionais e se estruturando financeiramente, se abrir para um processo de autoconhecimento, ou seja, começar a questionar mais sobre si mesmo, se abrir para terapias alternativas, medicinas da floresta, ou psicólogo, terapia tradicionais também, e pouco a pouco essa pessoa se perder em tantos novos conhecimentos, em tantos novos aprendizados filosóficos sobre si, sobre ela, sobre o mundo, que começa a se desvencilhar do mundo material, nega o mundo do material, nega a necessidade de estrutura na vida e entra num ciclo de escassez, sem perceber. Mas o que eu quero dizer com essa negação da vida material? É a incapacidade de perceber que a vida material é a vida sutil manifesta. É a vida espiritual, é a vida emocional, é a vida intelectual manifesta. Ou seja, a sua integridade espiritual, a sua integridade psíquica, a sua integridade emocional vai se manifestar no seu mundo material. Se você parte da premissa que não existe separação, a vida material, a sua vida acontecendo, suas relações acontecendo, a sua abundância acontecendo, a sua prosperidade acontecendo, a sua carreira acontecendo, é apenas um bom e bonito reflexo de como está a tua estrutura interna, como está a tua estrutura psíquica, emocional e a sua integridade espiritual. O que é integridade espiritual? Integridade espiritual é o alinhamento entre pensamento, fala e ação, ou seja, aquilo que você pensa é igual àquilo que você fala, é igual àquilo que você faz, levando em consideração a nossa experiência singular, levando em consideração a visão de que somos de que existe uma única coisa acontecendo aqui. Ou seja, se existe uma única coisa acontecendo aqui, existe uma única experiência de consciência acontecendo aqui, você há de zelar, ter cuidado, ser respeitoso, falar a verdade, ser generoso, ser gentil, cuidar de todas essas virtudes que precisam ser lapidadas dentro de cada um de nós, devido ao nosso sistema de crença, devido à nossa estrutura social, de como a gente foi lapidado até aqui, para que então você possa agir em comunhão com o Espírito. E esse é o trabalhinho nosso de meu Deus de cada dia, que eu sei que por vezes, dependendo das situações que a gente está vivendo, incluindo escassez financeira, relação com o trabalho, ou coisas mais do mundo material, relacionamentos, perda, morte de alguém, eu sei como é difícil a gente conseguir manter, sustentar um olhar holístico, um olhar amplo e espiritual de que as coisas estão encaixadas, de que existe uma única coisa acontecendo mesmo, de que tem um porquê das situações estarem acontecendo. Tem determinadas situações que nos acontecem que são tão duras que a gente vai negar qualquer tipo de explicação de racionalidade por trás daquilo, que não é nem bem uma racionalidade, mas uma confiança por trás daquilo, e talvez depois de 6 meses, eu escutei essa história recentemente de um amigo que perdeu um irmão, e depois de 6 meses, depois de 8 meses, ele fala assim, cara, tudo que eu tô vivendo agora só conseguiu acontecer por conta dessa perda do meu irmão. E aí todas as peças hoje fazem sentido. As relações que eu consegui estabelecer com meu pai, com meu outro irmão, tudo se encaixou de uma outra forma por conta daquela situação. Então tem situações que a gente só vai ser capaz de decifrar na vida e manter a nossa racionalidade acompanhada junto com a nossa espiritualidade depois de um determinado período de tempo. E tem um fenômeno curioso que acontece que, às vezes, é justamente nesses períodos turbulentos que as pessoas vão para os extremos, buscar segurança nos extremos. Ou vão buscar segurança no extremo de uma devoção, de uma relação com a espiritualidade e se perder da matéria, ou então não, vai voltar para um lugar muito racional, lógico, de entender o mundo, para que então possa encontrar qualquer tipo de estrutura que lhe dê alicerce para navegar nesse mundo que parece confuso para ele. E quando é de se esperar, quando a gente promove muita tensão, muita instabilidade para um lado da nossa vida, ele tende a buscar harmonia depois, só que no meio do caminho gera muito balanço, gera muita desarmonia. Quando o que a gente deveria fazer é não oscilar tanto, se a gente oscila cada vez menos na nossa vida, entre uma vida racional, prática, material e a vida espiritual, a gente consegue encontrar aqui o que é dito como o caminho do meio, o equilíbrio entre esses dois aspectos da nossa vida, que são um aspecto só, porque não existe separação. Não existe separação entre o que é material e o que é espiritual. Na verdade, a separação está nos nossos julgamentos, na nossa incapacidade de ver o mundo como a gente está enxergando aqui, como uma experiência espiritual. Conseguir olhar para a matéria, conseguir olhar para as coisas do dia a dia que a gente precisa fazer, como também uma experiência espiritual. Existe uma desconexão diária, gente, de acordar e olhar para o mundo e ver o mundo como separado de você, sem entender que isso faz parte da experiência. E eu falo sobre isso com vocês como alguém que também trilha essa caminhada,
como alguém que também já se perdeu no meio do caminho, de viver uma vida excessivamente material, mesmo depois de ter me descoberto espiritualmente, começar a me abrir para perguntas mais profundas sobre o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou e tudo mais, como é que eu utilizo minhas habilidades de maneira inteligente, né? Como é que eu posso servir mais, como é que eu posso fazer alguma coisa que nutre o outro tanto quanto eu me sinto nutrido por essa vida. Já passei por esses percalços também, de me perder no excesso de materialidade, ou de me perder no excesso de espiritualidade, e por isso trago essa reflexão aqui para vocês. Porque eu enxergo essa jornada e essa manutenção de uma nova forma de caminhar no mundo da seguinte forma. De praxe, né, o mundo ele é constituído de um olhar materialista e desconectado de espiritualidade e até de emoções. Então a gente vai falar só sobre conquista, dinheiro, sucesso, ego, status, tudo isso, né? A gente aprende isso na faculdade, no colégio e tudo mais. Alguém aqui se identifica com isso? Por favor, comente aqui, né, se você se destacou profissionalmente ao longo da sua carreira, né, antes de fazer uma transição de carreira, antes de descobrir alguma coisa que te toca mais na alma, te toca mais no coração. Beleza. E aí o que acontece aí, né? Existe uma jornada básica ali dos 3 primeiros chakras, que são a necessidade de sobrevivência, a necessidade de se expressar criativamente, de se relacionar também, e também a necessidade de status, necessidade de reconhecimento. Quando isso aqui é atingido, quando você está com a sua sobrevivência ok, né? Você consegue pagar suas contas, você tem sucesso financeiro. Quando você tem boas relações, você consegue te expressar criativamente. Às vezes, expressar criativamente nem tá tanto no talo, não. Tá mais sobre se relacionar. E você se sente reconhecido, né? Você tem um status ali, né? Um sucesso, né? Diante da sua família, diante dos olhares. Começam a vir novas questões. Começam a vir novas perguntas, porque isso aqui ainda não tá satisfazendo. Isso aqui ainda gera algum tipo de insatisfação contínua. E o que você tá procurando nesse lugar é autorrealização. Essa autorrealização, né, que eu tô falando aqui sobre pirâmide de Maslow, mas essa autorrealização aqui, ela começa por uma abertura do coração, e o coração sendo o nosso quarto chakra, o nosso quarto elemento aqui dentro da estrutura metafísica do corpo. É a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, nesse eixo aqui, que é o eixo pelo qual a gente devia estar caminhando, né, que faz o equilíbrio entre nossos aspectos sutis e nossos aspectos mais primitivos, mais instintivos, não seriam primitivos, mas mais instintivos. Essa ponte aqui, ela abre para questionamentos sobre o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, qual é o meu real valor aqui dentro dessa vida, por que as pessoas me amam ou quem eu amo, eu me sinto amado, eu me sinto verdadeiramente amado, ou eu sou capaz de amar alguém, eu digo tudo aquilo que eu preciso dizer, eu utilizo minhas palavras com sabedoria, eu vejo as possibilidades, eu enxergo o mundo com novos olhos, eu me conecto, eu me rendo à espiritualidade, eu me conecto com o divino, com o sagrado, com alguma dada frequência. Outros elementos começam a permear a psique do ser humano quando esses elementos inferiores já estão estabelecidos e equilibrados. Se essa linha de raciocínio está ressoando com você, se se identifica, se faz sentido para você, comenta aqui embaixo, por favor, hashtag faz sentido para eu saber aí que tá tocando, tá chegando. Maravilha. O que é comum de acontecer nessa abertura de coração aí, logo nessa sequência de conquista da vida? Uma pergunta sobre propósito, como eu falei, né? Sobre o que eu estou fazendo da minha vida, para que eu faço as coisas que eu faço. E a resposta, né, desse desejo por propósito, em 100% dos casos, que eu já tive a oportunidade de escutar, né, e de ler, de estudar, é um desejo de servitude, é um desejo de ser útil à vida, não é alguém específico, mas à vida. É a sua vida, você conseguir atribuir significado à sua vida e você criar, você não precisa descobrir, revelar, criar dentro de você a razão pela sua existência. E isso sempre, inevitavelmente, está associado a outros seres humanos. Então você vai descobrir dentro de você um desejo muito profundo de servir a outros seres humanos, seja sua família, seja outras pessoas que você quer compartilhar, a que você teve a oportunidade de aprender, seja doação da tua energia, do teu conhecimento, da tua sabedoria, das tuas habilidades e tudo mais. Você vai sentir um desejo latente de servir, de contribuir. Isso ressoa com você também? Se sim, comenta aqui embaixo, hashtag faz sentido. Porque nesse ponto aí, nessa curvinha de aprendizado, que tem muita gente que começa a se confundir. Porque é nesse ponto aí, nessa curvinha de aprendizado, que muita gente começa a se confundir e acredita que precisa mudar totalmente de carreira, que precisa virar terapeuta de alguma coisa, né? Porque a sua função agora é virar curador dos outros e tudo mais. E se você tá dentro desse espectro, não se sinta atacado. Eu tô falando aqui de um lugar de muita amorosidade para tomar consciência de que todos nós estamos no desejo de servitude. Todos nós, cada um à sua maneira. E talvez seja da sua caminhada começar a fazer cura por imposição de mãos, reiki, seja da sua caminhada virar um psicólogo, seja da sua caminhada contribuir para a paz e a harmonia dos seres de outras formas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que isso não é obrigatório. Para você se colocar no lugar de servitude da sua vida,
Você pode estar fazendo o que você faz. Você não precisa mudar de carreira. Você pode fazer o que você faz já, que você já é bom. Ou melhor ainda, você pode criar algo que você utiliza das suas competências, daquilo que você já é bom, que você reconhece, que você escutou a vida inteira as pessoas te elogiando, que você era bom naquilo, e você consegue linkar com coisas que você gosta, coisas que te nutrem quando você faz, e que então está servindo alguém, está contribuindo claramente para a vida de alguém, que você recebe feedback direto daquilo ali. Você é capaz, hoje em dia, galera, com o avanço de tecnologia, com acesso à informação, com mídias, com tudo isso, você é capaz de trabalhar com o que você tiver a fim de trabalhar. Você é capaz de se reinventar profissionalmente muito rápido, sabe? E tirar projetos do papel, fazer coisas acontecerem, lançar coisas novas no mundo muito rápido também. Só que, óbvio, requer estudo. E o problema mora em pessoas que querem fazer essa transição toda profissional acharem que agora só precisa entender sobre meditação e energias e as quintas dimensões, sétimas e os espíritos que falam e um monte de coisa, né? E começa a sair da materialidade da vida, como se negasse, isso que é o meu ponto, como se você negasse que isso aqui é tão espiritual, você tem qualquer outra coisa, cara. Não existe nada que não seja, sabe? Não existe nada acontecendo nessa vida que não seja o divino se manifestando. Então, o quanto você consegue honrar, né, através da intencionalidade com o uso da matéria, com o uso do dinheiro, com o uso dos recursos, com o uso da tecnologia, o quanto você consegue dar sentido à matéria já manifesta. Fazer as mudanças necessárias de fazer. Talvez, vamos supor que você trabalhe mais com cozinha e você entende um pouquinho mais assim, o que vale a pena oferecer de alimento para as pessoas, ou até mesmo a tua energia na hora que você está fazendo aquele alimento ali, como está a tua mente, como estão os teus atravessamentos pessoais, na hora que você está fazendo um alimento para alguém. Alguém vai ficar vivo porque está comendo tua comida, sabe? Você está nutrindo o corpo, o espírito, a mente de alguém, com o ato de você picotar coisas e botá-las na panela e mexer de um lado para o outro e tudo mais. Se você não entender isso como um ato espiritual, que algumas tradições olham como uma das partes mais importantes, sabe? Que esse preparo do alimento, né? De uma maneira intencional, talvez você ainda precise, sabe? Ter mais algumas experiências aí, estudar um pouco mais sobre o que é a sua relação com a espiritualidade. Como você está interagindo com o mundo. Porque, fundamentalmente, você está se abrindo, fazendo várias novas perguntas sobre a vida, para você mudar a forma como você interage com o mundo. Agora, de fato, você está integrando esse conhecimento, você está implementando isso na tua vida material. Novamente, esse não é um vídeo para dar puxão de orelha em ninguém, mas talvez para dar aquela chacoalhada boa, para tentar botar as coisas de volta no lugar, né? Às vezes quando a gente chacoalha e traz para a consciência, depois as coisas decantam de novo e a gente consegue ver o que está na superfície. Pega a visão do que eu falei aqui. Quando a vida chacoalha a gente, quando alguma coisa, uma informação dá uma chacoalhada boa na gente, que a gente fica desorientado, serve para trazer incômodos, desconfortos, dissonâncias, falta de integridade para a consciência, para que você possa ver e tirar ali, ó. Ih, rapaz, isso aqui não pode estar mais aqui, não. Isso aqui não faz mais sentido, né? Começar a fazer a limpeza. É isso que é a tal da limpeza, é o shadow work, fazer ativamente uma olhada para as tuas sombras aí, para você poder integrar atitudes melhores, né? Formas de pensar melhores para si mesmo e para o mundo, né? À sua volta, né? Eu acho que aqui vocês têm acesso a muitas reflexões que fazem parte da minha vida pessoal também, e essa é uma delas, né? Sobre como a nossa integridade material e espiritual está em dia. E olha, isso é um ponto. Eu recebi uma amiga aqui em casa, gringa, que ela mora lá na Costa Rica, né? Conheci ela naquele festival que fui na Costa Rica, talvez vocês viram em alguns vídeos passados. E vive lá numa comunidade espiritual que o tempo inteiro, e eu já vivi em comunidades assim também, em cidades, né, que tem muita atividade de autoconhecimento rolando. E o tempo inteiro é um padrão de escassez sem parar. Todo mundo duro, todo mundo reclamando de dinheiro, todo mundo batalhando, todo mundo e tal, mas aí tomando todo tipo de medicina, fazendo um monte de coisa, aí vai rezar na praia, faz um monte de coisa, mas de fato se organizar, porque o aspecto yang da vida é o que dá estrutura. Se organizar, desenvolver foco, desenvolver retidão para você poder se planejar, parar de se desorientar de uma visão ampla que a vida traz, que a espiritualidade traz, uma amplitude de visão que você vai enxergar várias oportunidades, oportunidade aqui, oportunidade aqui, oportunidade aqui, oportunidade aqui. Eu me perdi muito nisso. Várias oportunidades, várias possibilidades que você só tem 24 horas no dia, meu filho. Então você precisa fechar um pouquinho o cerco e escolher e ter firmeza. Atravessar as tentações das possibilidades de fazer outras coisas que são tão bonitas e prazerosas, que possam te prover de todas as experiências legais, mas que são tentações da sua curiosidade buscando novas experiências sensoriais. Enquanto você poderia estar aqui, ó, na firmeza,
de realizar tua vontade, o teu dharma, servindo ao próximo, fazendo aqui, ó, conteúdo toda semana, non-stop, durante 9 anos, que vai te dar resultado, tá ligado? Vai te dar resultado, vai alavancar a tua vida em vários aspectos, sabe? Esse grau de firmeza e de compromisso, porque compromisso, e como é que você constrói compromisso? Bota outro ser humano na frente, bota outra pessoa na tua frente, tira um pouquinho do desejo do eu quero, assim, quem precisa? Pra quem que é isso aqui? Que aí você cria um senso de responsabilidade que é diferente. Experimenta, beleza? E eu falo tudo isso aqui pra vocês também, pra avisar o seguinte, do dia 23 a 25 de junho, eu vou conduzir a imersão à Arca, em Paraty, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Na verdade, interior do Rio de Janeiro, mas ele divisa com São Paulo também. 4 horas de distância, tanto de São Paulo quanto do Rio. Dessa vez, vai ser a segunda vez que faço essa imersão. No ano passado, foi uma imersão para 70 pessoas, voltada para a construção de comunidade. E eu vi vários projetos legais na série. Eu vi pessoas que saíram dali e foram fazer retiros juntas, foram criar retiros para outras pessoas. Eu vi pessoas que fizeram a transição profissional, que largaram carreiras porque queriam trabalhar com uma coisa que fizesse mais sentido para elas. E pessoas assim, bons profissionais que ganhavam excelentes salários, pessoas muito técnicas que decidiram se dedicar a outros projetos ou fazer parceria com pessoas que falam assim, cara, eu quero pegar minhas skills, minhas habilidades e botar para alguma coisa que faz sentido nesse mundo, porque eu não tô mais vendo sentido em, sei lá, desenvolver game que só vicia a mente de jovem, ou, sei lá, trabalhar com contabilidade de importadora de não sei o que lá, que não faz mais sentido para mim. Ou trabalhar na indústria farmacêutica que eu, de fato, não quero mais trabalhar. Eu não quero mais fazer isso e utilizar de todas as minhas habilidades incríveis de venda, de técnica de desenvolvimento de software, de web design, de comunicação, de direito, seja lá o que for, eu não quero mais me dedicar a isso, eu quero fazer alguma coisa que faça sentido. Então eu vi essas pessoas, porque é um grupo bem diverso de pessoas, chegando nessas imersões que eu faço, em especial nessa da Arca, que foi no ano passado, e vendo projetos nascerem juntos, coisas que elas estavam já guardando na gaveta há muito tempo. E aí, esse ano, eu decidi que eu quero dar um up nessa experiência, e a gente vai focar nessa imersão a falar sobre desenvolvimento de projeto. Eu quero ajudar vocês que estão aqui me acompanhando a tirarem coisas do papel, de fato fazerem coisas acontecerem. Sabe qual é a minha razão para isso? Eu gosto de falar sobre isso. Cara, a gente habita o mesmo mundo, tá ligado? A gente habita o mesmo mundo. Então, se você tem um sonho de, sei lá, trabalhar com cerâmica, ou criar um retiro na beira da praia, fazer um hostel consciente não sei aonde, desenvolver um software que ajude as nossas vidas, pelo amor de Deus, que eu possa te ajudar a fazer isso acontecer, porque a gente vive no mesmo mundo, e eu quero ter essas experiências disponíveis para mim, pros meus filhos também, sabe? Todo mundo tá ganhando no rolê. Então, é do meu desejo trazer nessa experiência, né, na Arca, o máximo de conhecimento, até da minha bagagem profissional, da minha bagagem de aceleração de projetos, de ter faturado quase 2 milhões de reais aí desde que comecei todos os meus projetos profissionais, para poder dividir com vocês que querem iniciar projetos com propósito. E é importante também entender um outro ponto, que é sobre energia de troca, sabe? Porque a gente consegue, existe uma energia de troca, assim, quando a gente coloca o nosso suado dinheirinho a favor daquilo que faz sentido no nosso coração. Talvez esse seja o marco, assim, das coisas, sabe? E olha, eu tô te falando papo retaço, assim, falo isso por experiência própria. Os retiros mais transformadores que eu já tive a oportunidade de fazer foram aqueles que fiquei na dúvida, me doeu, será que eu invisto, será que eu não invisto, então, será que eu vou, será que eu não vou, e não sei, vou. E fui. E foram os que mais me transformaram. E não é pelo volume da grana, sabe? É pelo sacrifício. Porque o que a gente está colocando ali é tempo de vida. É a quantidade de sacrifício, a quantidade de tempo de vida que eu estou disposto a investir nessa troca aqui. A nossa experiência de transformação começa nessa decisão. Para mim sempre foi assim. E isso traz para mim cada vez mais consciência de eu não ter medo de investir em qualquer coisa que eu tenha sentimento que vai me transformar, que vai me alavancar, que vai me levar para um novo patamar de compreensão, ou de conhecimento, ou de possibilidade de contribuição, possibilidade de servir, sabe?